Fala galera, tudo bem, né? Hoje nós estamos aí com o PET 5, semana 2, gráfico de a função quadrática. Matemática, nono ano, meu nome é Gustavo Bonfim e hoje nós estamos aí com a intérprete Val. Pessoal, revisando alguns conceitos revistos na última aula de função quadrática. Então, nós temos aí a definição de função quadrática, que ela é sempre escrita nessa lei de formação, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Alguns exemplos que nós temos aí de função quadrática, beleza? Então, nós temos aí... Agora nós vamos falar um pouco aí dos coeficientes a, b e c. Rever esse conceito, né? Então, quando a é maior que zero, essa concavidade da parábola ela é voltada para cima. Quando a é menor que zero, a concavidade é para baixo. Quando b é maior que zero, quer dizer o quê? Que a função vai cortar o eixo y quando ela ainda é crescente. Quando b é menor que zero, corta o eixo y quando ela é decrescente. E o c vai me indicar exatamente o ponto que ela corta o eixo y. Então, nós temos aqui uma função de exemplo, 2x ao quadrado menos 8x mais 4. Então, eu tenho os valores de a igual a 2, o b é menos 8 e o c é 4. Isso quer dizer o quê? Que essa função, como o a ele é maior que zero, essa função ela tem a concavidade voltada para cima. Eu posso falar que ela corta o eixo y quando ela ainda é decrescente e vai cortar exatamente no ponto 4. Então, dando continuidade aí nesse exemplo aí, o que a gente tem que fazer que foi dito na aula anterior? Vamos calcular o delta, as raízes e o vértice, beleza? Então, quando eu tenho a fórmula do delta, é bem prático e simples, é só substituir, né? É b ao quadrado menos 4ac. Você vai pegar o valor de b, substituir na fórmula o de a e o c, beleza? Então, eu vou chegar aqui, o meu delta vai me dar um total de 32. Beleza, fiz isso, eu vou fazer as raízes, beleza? A raiz é o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre a. Galera, fica tranquilo. Foi difícil para quem inventou, a gente só vai substituir. Então, é bem prático, é igual receita aí, beleza? Então, substituindo aí, você vai chegar ao quê? Que as raízes é 8 mais ou menos raiz de 2 sobre 4, beleza? Então, você vai fazer o x' e o x duas linhas. Vamos aproveitar aqui no x'. Olha lá, eu eliminei o 4 aqui para facilitar a conta, né? Então, o que me sobrou de x'? 2 mais raiz de 2. O mesmo procedimento eu vou fazer com x duas linhas. Eu vou eliminar ali. Então, vai me sobrar o quê? X duas linhas, 2 menos raiz de 2. Calculei as raízes, calculei o delta, calculei as raízes. Agora, nós vamos para o vértice. Menos b sobre 2a, só fazer substituição. Atenção com esse sinal de menos com menos aqui, vai ficar mais 8 sobre 4, beleza? Que vai me dar o x do vértice igual a 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta já foi calculado, né? Então fica menos 32, o a vale 2, então vai ficar menos 32 sobre 8. Isso vai me dar um total de menos 4, beleza? Então já calculei o delta, as raízes e o vértice. Então eu tenho a função aí, beleza? Quais as informações diretas que eu pego da função? C igual a 4, eu tenho as duas raízes e eu tenho o vértice, beleza? Como que eu vou fazer esse gráfico? Dessa vez agora eu vou fazer pausadamente, passo a passo. Então eu vou lá e vou traçar o meu eixo x. Perpendicular ao eixo x, o que eu vou colocar? O meu eixo y, beleza? Então o x com y ele vai formar um ângulo de 90. Fiz isso, vou acrescentar as divisões que eu tenho do gráfico. Para facilitar a visualização aqui, vou colocar uma malha atrás, quadriculada para facilitar. Vou marcar todos os pontos que eu tive. O primeiro ponto é o C, onde que corta o Y, C igual a 4. Está ali de vermelho. Depois eu vou marcar as raízes. As raízes estão no eixo X, beleza? Marquei as duas. Sendo que a primeira raiz é 2 menos raiz de 2, a segunda é 2 mais raiz de 2. Depois eu vou marcar o vértice. Tá aqui o vértice, né? 2 e menos 4, beleza? Marquei isso, só desenhar a parábola. Olha que legal, ficou a parábola. Ou seja, de acordo com as teorias que nós temos, de A, B e C, função com cavidade para cima,
ela corta o eixo Y quando ela decresce, está decrescendo, beleza? E ela passa exatamente no ponto 4, que está aí, ó. Então está tudo sendo válido aí. Dando continuidade aí, vamos falar um pouco do nosso eixo de simetria. O eixo de simetria, ele é perpendicular ao eixo X e ele divide o vértice ao meio, dividindo essa parábola ao meio, beleza? Então o vértice é aquele ponto onde a parábola ela muda de sentido, onde que ela passa a ser crescente, ela vai ser decrescente, ou aonde que ela passa a ser decrescente, vai ser crescente, beleza? Então, voltando aí ao mesmo exemplo que a gente tinha, nós já temos os valores e eu já estou aqui com o gráfico, beleza? Então, a gente vai marcar os mesmos pontos, né? A função é a mesma, beleza? Desenhei. Agora é o seguinte, qual que é o vértice, então, o eixo de simetria? O eixo de simetria, ele é perpendicular ao eixo X, passando pelo vértice, dividindo a parábola ao meio. Olha ele aí de preto agora aí, ó, beleza? Ficou bem prático, tranquilo? E o que nós temos? De menos infinito até o ponto 2, essa parábola ela decresce, beleza? Do ponto 2 para frente, ou seja, até mais infinito, essa parábola ela passa a ser o quê? Crescente, beleza? Então agora nós vamos ver aí a simetria do ponto C. O que eu vou analisar? Do ponto 4 aqui, ó, do C até o eixo de simetria, ela deslocou 2 casas, beleza? Então isso é simétrico, ou seja, para me achar o simétrico ao ponto C, eu vou deslocar quanto? 2 casas. Então ele vai estar aproximadamente aqui, ó. Você vai notar lá que ele vai ficar igualzinho, ó. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que esse ponto, ele é simétrico ao ponto C, ele é 4 no X e 4 no Y, beleza? Para fazer esse ponto a gente precisamos aí do eixo de simetria. Vamos fazer algumas atividades aí do nosso PET, semana 5. Primeiro exercício foi dado uma função aí, quadrática, e pediu para determinar aí os x e y de acordo com a nossa tabela. Nós vamos criar essa tabela, pediu para marcar de caneta vermelha as raízes, caneta preta o vértice e caneta azul o ponto com que corta o eixo y. Então eu tenho aí, primeiro passo, eu tenho x, eu tenho o valor da função, né? A lei da função, eu vou ter o f de x e o par ordenado. E eu vou atribuir alguns valores para x. Pessoal, presta atenção. Eu vou fazer primeiramente aqui com menos 1 para a gente ganhar um tempinho aí. Então, quando o x for igual a menos 1, você deve substituir, onde que tiver x, você vai colocar menos 1. Ou seja, f de menos 1 é o quê? Menos 1 ao quadrado, mais 6, que multiplica menos 1, menos 5. Isso me dá um total de menos 12. Eu posso falar que f de menos 1 é igual a menos 12. Qual que é o meu par ordenado? Menos 1 e menos 12. Esse procedimento é o mesmo nos demais valores para x, beleza? Então vocês refazem as contas aí e tem que chegar no mesmo valor aí que a gente obedeceu, beleza? Dando continuidade aí, o que ele me pediu agora? Realiza aí o valor, né? Nós vamos fazer o delta, as raízes e o vértice. Então, se eu tenho o valor de A, B e C, o delta nós já calculamos várias vezes, tá? Eu vou chegar que o delta é igual a 16, já me deu um valor legal, né? Então, agora é achar as raízes. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, substituindo aí, eu vou chegar em quê? Menos 6 mais ou menos 4 sobre menos 2. Então, agora eu vou calcular o x' e o x duas linhas. Vou iniciar com o x'. O x' eu vou usar o sinal de mais. Então, no total de x' eu vou chegar a 1. O x duas linhas, agora eu vou fazer com menos raiz de delta, beleza? Então, eu vou chegar a um valor de x duas linhas igual a 5. Achei o valor de delta, achei as raízes, falta o vértice. Mesmo procedimento, só substituir, beleza? Eu tenho os valores de A, B e C, vou calcular, achar que o x do vértice equivale a 3 e o y do vértice equivale a 4. Bacana? Fiz isso, eu tenho condições agora de traçar o gráfico. Então agora o gráfico, como eu já fiz ele passo a passo, agora nós vamos fazer direto. Vou marcar todos os pontos que eu tive lá na minha tabela. Então o primeiro ponto que eu tive lá é o menos 1 e menos 12, depois é o 0 e o menos 5, depois nós vamos ter o 1 e o 0,
Depois nós temos o 2 e o 3. Nós temos o vértice que foi calculado, 3 e 4. Depois nós temos o 4 e o 3. Nós temos o 5 e o 0. Depois nós temos o 6 e o menos 5. Note que esse ponto ele é simétrico ao ponto C, que é aquele que corta o eixo Y. E por último aí nós temos o 7 e o menos 12. Marquei todos os pontos, vou traçar a minha parábola, beleza? O que ele pediu? Marque lá de caneta azul o ponto que corta. Então nós vamos mudar aqui para azul, beleza? Marca as raízes de caneta vermelha. Então eu tenho a primeira raiz, que é o x', e eu vou ter a segunda. E marque o vértice de caneta preta. Então eu apaguei aqui e coloquei um preto aqui. Foi tudo aí marcado certinho. Letra A. Quais são os coeficientes da lei de formação dessa função? É o quê? O valor de A, B e C. Então tá tranquilo. Mais do que revisto aí. Letra B. Como o valor de C é menos 5, a parábola intercepta o eixo Y nas coordenadas o quê? 0 e menos 5, porque é onde que ela corta o eixo Y, que é simétrico ao qual ponto? Ao 6 e menos 5. Quando eu falei no gráfico lá, eu já mostrei ele, em relação ao eixo de simetria da parábola. Letra C. Qual é o valor de delta? Nós já calculamos, deu 16. Letra D. Como delta é o quê? Maior que 0, beleza? Então nós temos duas raízes, x1 que foi calculado igual a 1 e o x2 igual a 5, beleza? Letra E. Quais são as coordenadas x e y do vértice? Já foi calculado, só colocar x e y ou o ponto 3 e 4. Já marcamos também. Como o A ele é o quê? Menor que 0, a concavidade dessa parábola é aberta para baixo. Neste caso, o vértice da parábola é o ponto de máximo. Por quê? Não tem nada acima desse ponto. Número 2. Uma bola é lançada de um ponto 0 e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representa a figura aí. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas, com vértice 1 e vértice 2. A equação dessas parábolas está escrita abaixo aí na figura. Se a abscissa do vértice 2 é 35, qual é a distância de 0 ao ponto B? Vamos ver o desenho aqui. Pessoal, ele perguntou o seguinte, qual que é a distância do 0 até o B? Eu tenho duas parábolas, eu só sei que o vértice da parábola 2 é 35. E eu tenho uma função. Se eu tenho uma função, primeiramente, vamos lá, calcular delta. Só substituir os valores de A, B e C. Como C equivale a 0, então eu vou eliminar. Então só vou ficar com B ao quadrado, que vai me dar 4 sobre 25. Não preocupa não, porque é fração, o pessoal já fica com um pouco de receio. Vamos calcular as raízes, beleza? Então eu vou ter menos 2/5, mais ou menos raiz quadrada de 4/25 sobre 2 que multiplica menos 1 sobre 75. Só simplificar, pessoal. Então eu vou usar o x' com mais. Menos 2/5 mais 2/5 já me ajudou. Isso aqui já deu 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Beleza? Já cheguei no primeiro ponto aqui, ó, que foi descrito, que é o x igual a 0. Vamos calcular o x2. Menos 2/5 menos 2/5. Como os denominadores são iguais, é só somar, vai ficar menos 4/5. Divisão de fração, eu escrevo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Beleza? Faço algumas simplificações aí e vou chegar que x2 é 30, beleza? Então, achei x1 e o x2. Olha só para você ver aí o desenho. Eu tenho 3 pontos, tá? O x1 já foi calculado, que é o 0. O x2 é 30. Pessoal, presta atenção. Se o vértice está dividindo a parábola ao meio, então de A até o 35, se o A é 30... de A até 35 eu andei 5. Então, de 35 até o P eu vou andar mais 5. Isso me leva a crer que o ponto B vale 40. Então, eu posso falar que a distância de 0 até B equivale a 40 metros. Número 3. Observe a figura, o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Vamos lá. Eu tenho uma função aí com cavidade voltada para baixo, ela corta o eixo Y no 0, beleza? E as raízes eu já posso falar que é 0 e 6. Quais são os zeros dessa função? Então eu vou marcar lá, ó. Primeira raiz é 0, a segunda é 6.
beleza? Então eu falo que x' é 0, x duas linhas é 6. Letra B. Quais as coordenadas desse ponto? Se essa raiz está no eixo x, então é 0 e 0 e depois é 6 e 0, beleza? Bem básico isso aí. Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? O vértice é aquele ponto onde ela deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Então, circulei aqui para você. Quais as coordenadas? Ou seja, ela tem um ponto no x e um no y. Qual que é esse ponto? Marquei de vermelho aí, ó. X igual a 3, y é 9. Então, o vértice é o quê? 3 e 9. Beleza? Letra D. Quais são as coordenadas do ponto de interseção com o eixo y? Ou seja, onde ela corta o eixo y? Está marcado aí, ó. Qual ponto? 0 e 0. Letra E. Como a concavidade dessa parábola é voltada, de acordo com a figura, para baixo. Então, o coeficiente A é o quê? Menor que 0. Neste caso, o vértice da parábola é o ponto de máximo. Por quê? Não existe nada além do vértice da parábola. Beleza? Então, tá bem tranquilo. Quais são os coeficientes A, B e C dessa função? A letra F é um pouco mais complexo. Eu só posso falar que o C é igual a 0 até agora. Então, eu vou pegar a equação geral da função de segundo grau e vou substituir. Eu tenho o ponto, primeiro ponto aí é o 6 e 0. Então, o meu x e o meu y. Então, eu pego a equação geral. Aonde que eu tiver x, eu ponho 6. Aonde que eu tenho y, eu ponho 0. Beleza? Então, substituindo isso aí, eu vou chegar numa equação em função de A e B. 36A mais 6B igual a 0. Beleza? Agora, eu tenho meu outro ponto, que é o vértice. Então, onde que tem x, eu vou pôr 3. Onde tem y, eu vou pôr 9. Só realizar as contas. Beleza? Então, eu tenho que 9A mais 3B é igual a 9. Ou seja, uma outra equação em função de A e B. Vou montar um sistema. Você pode resolver isso através do método da substituição ou da adição. Aí fica a critério de cada um. Quando eu resolvo isso, eu chego o quê? Que o meu A é menos 1 e o meu B é igual a 6. Beleza? Letra G. Qual é a lei de formação? Eu tenho o valor de A e tenho o valor de B e de C. Então, é o seguinte, ó, A é igual a x2 mais bx mais c. Eu tenho o valor do A, do B e do C. O A vale quanto? Menos 1. Então, no lugar do A, eu vou pôr menos 1. O B, 6. No lugar do B, eu ponho 6. E o C é 0. No lugar do C, é 0. Então, qual que é a função que eu vou ter? Menos 1x ao quadrado, eu não preciso de especificar o menos 1, mais 6x mais 0. Não é usual deixar esse 0, né? Porque não vai interferir em nada. Então, eu posso representar aí a lei de formação, menos x ao quadrado mais 6x. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola com o que está representado na figura ao lado. Responda as questões que seguem. Letra A. Pessoal, eu tenho uma parábola aqui, analisando o gráfico. Concavidade voltada para baixo, ou seja, o meu A ele é negativo, beleza? As raízes é o 0 e o 4. Quando eu calcular o delta, se eu tivesse a lei de formação aqui, calculasse o delta e achasse as raízes, eu ia chegar em 0 e 4, beleza? E o meu vértice aqui é o ponto máximo. Letra A. Qual é a altura H em metros atingido pelo golfinho no seu ponto de seu salto? Olha lá, a altura máxima. Circulei de vermelho aqui, ó, beleza? Então, isso me dá uma altura máxima de quanto? 4 metros, beleza? Letra B. Qual é o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir essa altura máxima? Quando esse golfinho chega nessa altura máxima de 4 metros, quanto tempo? Beleza? Só eu descer 2 segundos. Seria nada mais que ele me pediu o vértice da parábola, beleza? Então, eu tenho aí que é 2 segundos. É a mesma coisa de eu falar que o vértice é 2 e 4, beleza? Pessoal, chegamos ao fim aí de mais uma aula. Agradeço a atenção de todos. Revê essa aula aí no nosso aplicativo Conexão Escola e mande sua dúvida, sua pergunta aí. Bacana? Agradeço pela atenção aí e até a próxima.